They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. Boa noite, estamos entrando no ar com o programa Pela Cidade, nas segundas-feiras sempre ao vivo aqui na Vale TV. Hoje a chuva pode estar dando alguma interferência aí no nosso sinal, mas quem ficar com muita interferência pela TV pode assistir através da internet no site da Vale TV Play, é isso? valetvplay.com. Então qualquer coisa, se estiver falhando muito aí na TV, entra ali na internet que já fica melhor. Hoje nós estamos com um convidado que veio falar sobre cirurgia de varizes e algumas outras questões. É o Dr. Luciano Strelov, que é cirurgião muscular. Isso. Boa noite, obrigada por ter vindo. Muito boa noite a vocês. Obrigado pelo convite, Aurélio, Juliana, e boa noite a todos que estão nos assistindo. O Aurélio Decker é meu parceiro de apresentar aqui o programa sempre também. Boa noite. Boa noite, Juliana. Uma curiosidade. Está aqui o doutor Luciano, que muito nos honra com a sua presença, e a esposa dele, a dona Angélica, que é filha do Gaspar Schmidt, já falecido, meu querido amigo de muitos anos, foi presidente da FENAC, uma pessoa com um espírito comunitário muito latente. Mas, na verdade, o Luciano e a Angélica deviam apresentar, e eu e a Juliana deviam sentar lá. Eles brincam muito com vocês por isso, Luciano e a Angélica? Sim, eu sempre brinco, né? Nós somos o primeiro casal, Luciano e Angélica. Depois veio o da Globo para nos imitar, né, Aurélio? Mas a gente não fica com tantos ciúmes assim. Deixa eles, a gente está aqui, está em Novo Hamburgo e está contente com as coisas por aqui. Tá bom. É a Angélica que está no estúdio, né? Aqui na nossa plateia. Isso, está acompanhando. Juliana, deixa eu perguntar para o doutor. Eu tenho escutado muito, porque repórter escuta de tudo. Hein? Eu tenho escutado muita gente se queixar de problema de varizes, é homem, é mulher, e isso, eu tenho a impressão, quando eu era guri, que era coisa de conversa de velho. Agora me parece que não é mais. O que está havendo? Por que está causando? Por que as pessoas estão sofrendo tanto de varizes? Especialmente de varizes. Eu diria, Aurélio, que não é uma coisa de agora. Os trabalhos mais antigos mostram que 84% das mulheres no mundo têm pelo menos um trajeto varicoso, uma veia varicosa. Né? Aquela fica azul, que se enxerga. Isso, não necessariamente estou falando de varizes grossas, varizes volumosas. As varizes vêm do primeiro estágio, uma classificação que tem pela Sociedade Brasileira que usa, mas ela é uma classificação mundial, que é o CEAP. Né? Então, o CEAP1 são aquelas telangiectasias, aquelas aranhas vasculares feias que as mulheres não gostam de cruzar a sua perna e ter a presença delas, até o CEAP6, que são varizes muito volumosas, acompanhado das feridas nas pernas, atrás do joelho, na canela, junto ao tornozelo, extremamente dolorosas, que possuem um absenteísmo laboral super grande. O que é isso, absenteísmo é a ausência do trabalho, é a falta do trabalho justificado pela presença das varizes acompanhada da dor, da ferida, da inflamação, da infecção. Então, hoje, o acesso da população ao meio médico está melhor. Apesar das agruras do SUS, nós temos um acesso melhor. Os diagnósticos estão mais presentes. A rede social, os programas de televisão, de rádio, falam muito sobre varizes. E as pessoas veem as suas varizes. Tu olha a tua perna e tu enxerga. Então, está pronto o diagnóstico. Vamos tentar solucionar. Mas e aí, doutor? Aí o senhor faz o diagnóstico, o atendimento particular, tudo bem, funciona, é ótimo. A cidade está bem aparelhada para isso, não há dúvida. Sim, agora, não nos falta nada para fechar um diagnóstico completo. Que quer fazer pelo atendimento público, daí a coisa não vai. Bom, aí a coisa não vai. Aí a coisa não vai há muitos anos, né? Cirurgia de varizes não é uma cirurgia de emergência, de urgência. É uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que depende de agendamento.
E aí você chega na unidade de saúde do seu município, na Secretaria Municipal de Saúde, para entrar na fila para uma consulta, para agendar uma primeira consulta num serviço de referência SUS. E já é uma demora sem fim, porque a fila é incalculável, né? São poucos hospitais na capital, responsáveis por todo o estado e ainda sul de Santa Catarina. Drena muito para cá. O que acontece? 2, 3, 5 anos para a primeira consulta. Depois disso, aí depende da época do ano, depende da agenda, para que naquele serviço seja agendado o procedimento cirúrgico em uma perna. Uma perna. O serviço tem que escolher a mais urgente. A mais urgente, a mais desconfortável. O serviço... Por que as mulheres, isso é defeito de fabricação? Por que elas têm assim? Não. As varizes são dependentes quase que exclusivamente da tua herança familiar, da tua história, do teu histórico de família. E as mulheres, aí sim, por questões hormonais, os hormônios femininos desencadeiam o quê? Um enfraquecimento na parede, na estrutura do vaso, na estrutura da veia, e naquelas mulheres que têm a herança familiar, elas têm uma predisposição assustadora para ter varizes. Não é tanto ficar de pé, trabalhar de pé, não sei o quê. Sim, esses são fatores que a gente considera agravantes. É uma soma de fatores. É uma soma de fatores. Veja bem, se você é uma mulher, tem a história familiar, se você usar anticoncepcional, se você ter filhos, se você ficar muito tempo sentada ou parada em pé, a tua chance de ter varizes é assustadora, né? Vejam que eu não falei em salto alto. Salto alto sempre é uma queixa no consultório, uma dúvida muito grande das mulheres. Salto alto não provoca varizes. Salto alto traz um certo desconforto no final do dia, um cansaço nas pernas, pela postura do pé, mas salto alto não desencadeia varizes. Eu vejo mães brigando com as filhas. Doutor, a minha filha usou salto a vida toda, por isso que ela está com varizes. E a irmã dela não usava? Usava, mas não teve, né? Não é o salto. É o código genético com alguns fatores agravantes. Sobrepeso? Sempre. Sobrepeso é o mal do cirurgião vascular, né? E desculpem vocês, é só olhar para mim, também tem esse problema, mas o sobrepeso, ele traz doenças cardiovasculares severas, seja do ponto de vista arterial, seja do ponto de vista venoso, que são as varizes, e até do sistema linfático, que é uma situação pouco conhecida do grande público, mas são os nossos vasos que drenam a nossa água, são os linfáticos que nos dão o inchaço nos pés no final do dia. Essa flebite tem alguma coisa que ver? A flebite é um processo inflamatório da veia. Da veia, não da veia. Não, da veia. A veia, flebus, do grego, veia, né? Então, flebite, ite é processo inflamatório, inflamação. E aí nós temos o quê? Uma veia dilatada pode sofrer uma lesão interna pela simples dilatação e desencadear uma flebite. Mas também um soro aplicado no hospital, numa veinha normal, pode depois ter um processo irritativo, inflamatório, e é uma flebite traumática. As viagens de ônibus prolongadas e de avião, a pessoa deve levantar a cada, sei lá, 1h30, eu falo em voo intercontinental. Perfeito. E ida para Floripa, por exemplo, são 6 horas de ônibus. O que é melhor para ajudar um pouco? Os sistemas de retorno, o sistema venoso do ser humano, ele é, né, um pouco complicado, porque o nosso coração está aqui em cima e o nosso dedão do pé está lá embaixo no chão. Quando andava de 4 não era assim. Não era assim, com certeza. O que acontece? O sangue chega muito bem pelas artérias até o dedo do pé e ele tem que voltar morro acima. Então, o que a gente precisa? Precisa de um fator que colabore com isso. Onde está esse fator? Está na panturrilha. Então, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos exercitando, quando nós estamos subindo e descendo escadas, o nosso sangue está sendo bombeado de volta.
Quando você está sentado, você não bombeia em nada, você atrapalha o retorno porque a veia está dobrada, Ela dobra. você atrapalha o retorno porque a outra veia também está dobrada. E certo o seu é- sangue isso é fica melhor? retido. Isso aqui é Se melhor? você fizer o movimento de dorsiflexão do pé, é excelente. Mas essa dobra não é boa. A Não, dobra. essa dobra não é boa nunca. Tá. Quando você está num avião, em que lugar do mundo alguém de nós fica sentado 12 horas, se não é dentro de um avião para ir de Porto Alegre à Europa, aos Estados Unidos? E tem gente que não levanta. Quanto muito uma ida ao banheiro e volta e Que é senta. muito pouquinho. Muito pouquinho não é desprezível. Desprezível. Né? Então, aí eu sou o maior adepto da meia elástica. Eu sou um amante da meia elástica. Eu uso meia elástica todos os dias. A minha esposa usa com frequência, só viaja de meia elástica. O meu paciente usa meia elástica. A minha paciente que está em pós-operatório, né, de varizes, está de meia elástica. Então, assim, é o mais eficiente meio para evitar uma trombose venosa profunda. A trombose venosa estabelecida num voo, quando o passageiro levanta e dá os primeiros passos, a chance de fazer uma embolia pulmonar, que tem grandes riscos de ser fatal, é muito grande. Um dos poucos aeroportos fazia uma estatística que era o Charles de Gaulle, em Paris. E ele teve, no ano de 2011, 39 óbitos na chegada dos voos É a tal relacionados. morte súbita, né, que É a fala, morte né? súbita. Morte Então, respeitem essa situação. Usem a meia elástica. Se eu fosse dono de companhia aérea, meus passageiros só embarcariam se tivessem com meias elásticas, independente de ter ou não ter varizes. A gente conversou um pouco fora das câmeras sobre meia elástica e eu falei para o doutor, eu precisei usar um ano atrás, durante um período, fui comprar as tais meias elásticas e, claro, fui numa loja dessas especializadas, trombose, não sei o quê, varize e tal. Aí custou os olhos da cara. Os olhos da cara, comparado com A gente não ter acha saúde, caro. é de A gente graça. acha caro, é. A gente acha caro. Mas era assim, era R$300, uma coisa assim. Agora, eu falei, mas tem que ter uma outra maneira, e tem. Então o doutor disse, não, existe 70, 80, 90, por aí. Vale procurar, então. Porque ele disse que dá para usar essa outra meia, não precisa ser aquela tal, a melhor do planeta, né? Pode-se usar. Sim, sim. As meias elásticas... Essa se compra em farmácia, Isso, né? se compra em farmácia, são as mais em conta. E depois nós temos, como tu disseste, as meias mais especializadas, Sim. que não são brasileiras, são meias de origem ou francesa ou alemã, que são as melhores. Francês já vem com cinta-liga junto, Sim, né? mais ou menos, né? Mas elas são meias de um custo bastante elevado, R$300 o preço de uma meia elástica hoje. Mas meias mais simples, como o Aurélio falou, sim, R$80 você compra uma excelente meia. Quanto tempo dura, doutor Braga? Por curiosidade. Dura anos. Se É você mesmo? cuidar ela, né, com cuidado, assim, lavando normal, usando no dia a dia, uma meia elástica dura mais de um ano, com certeza. O que daí não é tão caro. E se livra dos assim. borrachudos em Nova Petrópolis? Evita Ou não? borrachudo. Eles me picaram por cima da meia. Rapaz, Vou isso. reclamar. Não pode ser. Isso foi- é quase impossível. Foi uma broca. Eu tenho que suspeitar que tu estava sem meia naquele momento, Juliana. Ou era a coceira das ataduras, né? Pode que ser eram as também, isso ataduras sim, que com estavam certeza. coçando. Não, o borrachudo não consegue perfurar, né? Eu Porque se é um acredito, material eu acredito que não, porque sintético. elas são meias grossas e com compressão elástica, automaticamente elas não Sim, permitem, fecham. elas fecham, né? Consegue. E o borrachudo não é tão esperto assim, né? Não. O que acontece é que há 5 anos atrás, né, o Davi nasceu e eu passei a gravidez trabalhando em pé até o dia dele nascer. Tinha a herança genética, provavelmente, né, doutor? Do pai e da mãe, dos dois. Mais da mãe. E eu ganhei peso muito rápido, num período curto, trabalhando em pé e tal e tal. Não usei meias na gravidez, porque eu não tive essa indicação de usar as meias. E daí a situação das pernas, ela ficou bem complicada. Então, há 10 dias atrás, nós fizemos a cirurgia, passei pela cirurgia. E as pessoas que me veem de meia, porque agora eu tô de calça porque dá para aguentar, mas durante o dia é impossível usar meia e calça. Então, as pessoas vêm de bermuda e me perguntam sobre a cirurgia
me perguntam sobre a recuperação e dizem que tem medo. Então, isso é uma coisa muito comum, a pessoa adiar por medo da recuperação? Sim, sem dúvida. Eu uso há 20 anos na minha clínica essa situação. Os pacientes fazem a cirurgia e eu pergunto depois, quando está tudo pronto, e aí, como é que foi o procedimento? E eu escuto, se eu soubesse que era assim, Teria como feito eu antes. teria E é feito a mesma antes. coisa que eu Né? pensei. Primeira coisa que é fundamental, que eu nunca menti para um paciente. Eu explico para o paciente direitinho o que vai acontecer. Hoje, com a facilidade do computador, das fotos, eu mostro fotos, faço relato da cirurgia. Então, o paciente vê como estava o outro paciente que eu operei, como que ele foi anestesiado, como que ele está sendo enfaixado para ter a alta do hospital. Não minto para o paciente, digo direitinho. E o senhor é um bom comunicador. Porque se eu Os mentir- médicos geralmente são mais arredios. Se eu mentir, o paciente vai olhar para mim e vai dizer, pô, Luciano, tu me disse Falou uma uma coisa, era coisa, outra. eu fiz, acreditei em ti e agora, puta, horrível, né? Não, fala a verdade, o paciente se submete à cirurgia e depois é só Sai elogios. Né? satisfeito. Os métodos cirúrgicos hoje são bastante variados, né? Eu ainda faço o método convencional de cirurgias. Não que eu não acredito no laser, porque a gente vê que o laser não tem o mesmo resultado, que o laser tem um custo de pelo menos 100% superior ao procedimento convencional. E o resultado é aquém do convencional. Veja, a Juliana foi operada no dia 6, ela está Foi. caminhando, ela está trabalhando, ela está Dirigindo. e ela tirou as 2 safenas internas. Então, assim, não foi uma cirurgiazinha estética delicadinha, foi, não. foi. A Juliana fez Uma importante, safenectomia importante. bilateral, com bastante trajetos na panturrilha. Nós estamos em janeiro, está um calor escaldante. Ela está sofrendo com a meia elástica. Eu falei para ela, Juliana, você quer operar mesmo? Ela disse sim, porque minhas pernas me incomodam mais, né, que eu acredito que o calor que eu vou sofrer. Tá bom, nós fizemos a cirurgia e aí está bem, sem edema, de meia, bem comportada. Né? Eu Então, vou, depois desse elogio, eu vou ter que te interromper um minutinho, depois do elogio que eu estou bem comportada. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho e já volta.